Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência. Nós temos visto que mais e mais pessoas têm se inscrito no canal. E isso tem sido uma bênção, porque nós temos visto que esse trabalho tem abençoado não só vidas, mas também muitas igrejas. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Marcas da Vida Cristã. Exposições sobre as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. Hoje, na lição de número 9, o tema será a marca da verdade. Para que possamos compreender claramente a lição de hoje, precisamos ter em mente o que motivou a epístola que estamos estudando. As heresias, doutrinas falsas ensinadas por falsos mestres dentro da igreja. Esses mestres, pertencentes ao gnosticismo, estavam corrompendo a verdade e o ensino apostólico. Hoje não tem sido diferente, visto que há muitas heresias que têm se propagado em nosso meio, levando pessoas à perdição, desviando e causando grande estrago na igreja. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 18 ao 20. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudar a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que possamos aprender com essa epístola, e não só com ela, mas com todas as escrituras, para que possamos ter conhecimento, sabedoria, para não só pregar aqueles que não conhecem, mas para combater os falsos ensinos, ó Pai. Muito obrigado por tudo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João fala do último tempo, o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Os leitores de 1 João no primeiro século viviam na expectativa do último tempo igual a nós. João chama a atenção que durante esse tempo aparecerão anticristos, ou seja, falsos professores que pretendiam ser cristãos e que enganavam os membros débeis, afastando-os de Cristo. O anticristo aqui é qualquer um que não reconhece Jesus Cristo ou ele como sendo o Messias. Mas é importante destacar que antes que o mundo termine, surgirá um grande anticristo. E você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 19, verso 19 ao 20 e o capítulo 20, verso 10. Entretanto, não devemos temer a esse maligno. João, então, descreve como opera suas ações para que não sejamos enganados. Por isso, devemos ensinar a palavra de Deus com claridade e com cuidado aos fracos que estão entre nós, de modo que não sejam presas destes falsos professores, o qual Jesus disse que vem a nós com vestido de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 7, verso 15. João, ao longo de sua carta, estabelece as marcas fundamentais do verdadeiro cristão e apresenta os conflitos que a vida com Cristo impõe. Ele apresenta a oposição entre a luz e as trevas, amor e ódio, filhos de Deus e filhos do diabo. E agora estamos diante da dicotomia entre verdade e mentira. Talvez esse seja um dos maiores desafios dos tempos modernos, distinguir a verdade. Se alguém lhe perguntasse hoje, no que você acredita?
O que é a verdade para você? Como seria a sua resposta? Sem dúvida, é um tempo desafiador para a Igreja de Jesus, pois a verdade do Evangelho continua sendo a mesma. O homem está morto em seus pecados e Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Embora a mensagem não tenha mudado, a sociedade mudou. O homem transformou-se e isso tem causado muitos conflitos. Vivemos uma batalha séria, onde o homem moderno prefere a mentira que lhe conforta do que a verdade que confronta. Uma coisa é certa, a mentira conforta, mas leva à morte. Porém, a verdade que confronta, liberta. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 21 ao 23. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. O comentário bíblico Beckham diz que nenhuma mentira vem da verdade. Verso 21. Isto é, a verdade não contém falsidade. Visto que eles aceitavam a falsidade, João não podia oferecer-lhes nenhuma verdade. A negação de Jesus como o Cristo, verso 22, e de Deus como Pai, os incapacitou a ouvir a verdade. A negação de um era a negação de outro, verso 23. Mais do que isso, era a negação da encarnação. Para João, a encarnação é o dogma principal da teologia cristã, ela é central, em torno da qual todos os outros dogmas se agrupam e crescem. Evidentemente, os anticristos estavam ativamente empenhados a tentar enganar. Verso 26, os cristãos. João os tinha desmascarado até que foram persuadidos a deixar a igreja. Ele insta aos cristãos a permanecerem firmes como havia ocorrido desde o princípio, na esperança da promessa de vida eterna. Essa vida é uma posse presente e uma esperança futura. Que o diabo é o pai da mentira, nós sabemos. Que o anticristo se levantará no fim dos tempos, também conhecemos. João, porém, coloca-nos diante de uma realidade que devemos, mais do que saber, perceber. Para o apóstolo, todo ensino que negue a Cristo ou distorça a mensagem do Evangelho é uma mentira. E aqueles que a proclamam são anticristos. O prefixo anti tem dois significados: contra ou em lugar de. O anticristo é aquele que imita, é também que se opõe a Cristo. Ele usa esse termo no plural para referir-se aos falsos mestres que estavam perturbando a igreja, distorcendo a verdade e tentando enganar os cristãos. Fato que Jesus já os havia alertado. De maneira especial, o próprio apóstolo Paulo já aconselhou os líderes da igreja de Éfeso sobre o surgimento desses lobos. Em João 4, do verso 1 ao 3, novamente temos um alerta para que não sejamos inocentes. Nesse contexto, devemos examinar os espíritos. Assim é necessário conhecer a palavra e ela precisa permanecer em nós de maneira que possamos identificar imediatamente os falsos ensinos travestidos de verdades. A palavra de Deus não mudou, ela continua sendo viva e eficaz. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Pois bem, João destaca 3 marcas dos falsos mestres às quais precisamos estar atentos. Letra A, saem do nosso meio.
Esses são aqueles que se levantam dentro da igreja, se afastam e levam com eles outras pessoas. Com isso, causam sérios danos à igreja, ferem pessoas e contribuem para que os outros se desviem. Devemos ter cuidado com eles. Letra B. Negam a fé. A segunda característica dos falsos mestres, chamados por João de anticristo, é que eles negam a fé. Aqui se trata da apostasia dos últimos tempos, de falsos ensinos que serão disseminados. Letra C. Tentam enganar os fiéis. O objetivo dos falsos mestres é alcançado pelo engano. Não há confronto. Eles negociam tudo e assim tentam enganar os fiéis. Devemos observar as 3 provas colocadas por João através da epístola: moral, espiritual e social, pois elas revelarão o verdadeiro e o falso mestre. Em 2 momentos distintos, o apóstolo apresenta a doutrina da perseverança, evidência da verdade. Os salvos perseveram, não abandonam a fé, não negam a Cristo e sofrem as aflições por amor a Ele. A presença do Espírito Santo em cada cristão é o que nos capacita, livrando-nos do mal e guiando nossas vidas e ações. Não somos uma minoria esotérica, iluminada, como os hereges pretendiam ser. É provável que usassem a palavra grega crisma, unção, como um termo usado para a iniciação numa gnose especial. Deus e Cristo são verdadeiros e o Espírito Santo nos guia mediante essa verdade. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 24 ao 25 e versículo 27. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O comentário do Novo Testamento, Barclay, diz que João ensina que se um homem permanece na verdade que lhe foi ensinada e se submete toda a verdade à evidência do Espírito Santo, estará capacitado para aceitar só a verdade e rejeitar toda a mentira e, portanto, permanecer para sempre em Cristo. João insiste ainda com seus leitores a permanecer sempre em Cristo, de maneira que quando ele retorne em poder e glória, eles não tenham do que envergonhar-se. Aqui temos uma grande verdade prática. A melhor maneira de estar preparado para a chegada de Cristo é viver com Ele durante todos os dias. Se fizermos assim, sua chegada não nos surpreenderá. Será simplesmente a entrada a uma nova presença, mais próxima de alguém com quem vivemos por muito tempo. A melhor maneira de nos preparar para a chegada de Cristo é não esquecer nunca sua presença. Desta forma, é por meio da ação do Espírito Santo que cada cristão é conduzido pela verdade das Escrituras para produzir frutos que demonstrem sua salvação. Assim, tanto a vitória do cristão quanto a sua marca pela verdade é garantida através da ação do Espírito Santo. O próprio apóstolo nos ensina que, por meio da verdade, evidenciamos que somos verdadeiros cristãos e que a mentira é a marca daqueles que ainda estão nas trevas. Um verdadeiro cristão não pode estar marcado pela mentira. Por fim, a vida cristã é algo que nos desafia todos os dias. Ler a palavra e ser confrontado
cortado e polido por Deus, moldando o nosso ser à luz do caráter de Cristo, nesse processo, a verdade deve ser um prisma fundamental. João deixa claro: a mentira é marca dos filhos do diabo e a verdade pertence aos filhos de Deus. Não podemos achar natural o cristão viver e relacionar-se com mentiras. Devemos fugir da mentira e do engano, caminhando na luz da verdade e assim declarar que somos filhos verdadeiros de Deus. O apóstolo João retoma um pensamento que nunca esteve longe de sua mente. A única maneira em que a pessoa pode provar que está em Cristo, a única maneira em que pode provar que realmente experimentou o novo nascimento, é mediante a retidão de sua vida. O que os lábios de um homem confessam sempre será confirmado ou desmentido pelo que faz diariamente. Para pensar e agir. Em seu relacionamento diário com a Bíblia Sagrada, o que você tem buscado? Palavras que confortem você ou aquilo que você precisa mudar? Em sua vida diária, o que mais tem marcado você? O uso constante da mentira ou da verdade? Você pode afirmar que conhece a verdade das Escrituras? Tem vivido um evangelho de verdade? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi a marca da verdade. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que acompanham, assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode assistir e ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.